Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 9 de dezembro de 2019, são 21 horas. Lição 2, do dia 12 de janeiro de 2020. A criação de Eva, a primeira mulher. Lições bíblicas do primeiro trimestre de 2020 da classe de adultos. A raça humana, origem, queda e redenção. Texto áureo. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Verdade prática. Na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Leitura diária. Segunda-feira, Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. E Deus criou a mulher. Terça-feira, Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 7. A tentação de Eva. Quarta-feira, Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2. Eva torna-se mãe. Quinta-feira, Gênesis capítulo 2, versículo 23 e Provérbios capítulo 1, versículo 8. A missão da mulher. Sexta-feira, 1 Pedro capítulo 3, versículos do 1 ao 7. A mulher no plano de Deus. Sábado, Lucas capítulo 24, versículos do 1 ao 10. A mulher no reino de Deus. Leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 2, versículos do 18 ao 25. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. E nos sugeridos 116, 131 e 156. Objetivo geral. A missão do homem outorgada pelo Criador é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Objetivos específicos. No primeiro tópico, apresentar a mulher no plano de Deus. No segundo, descrever a criação da mulher. E no terceiro, apontar a missão da mulher. Introdução. Nesta lição, mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. Antes de tudo, declaramos que ela é um ser diferencial e complementar, uma bênção indispensável à criação divina. O Senhor, formando-a a partir da costela de Adão, designou-a para ser, em relação ao homem, uma companhia idônea e sábia. Aos olhos de Deus, Eva era tão importante quanto Adão, embora iguais, cada qual tinha uma missão específica a cumprir. Todavia, foi ao homem que Deus confiou a chefia do lar e o governo da igreja. Mas para que a missão do esposo e do pastor sejam bem-sucedida, a participação de uma mulher virtuosa cheia do Espírito Santo é imprescindível. O homem necessita de uma mulher, porque o homem veio da mulher, assim como a mulher veio do homem, o homem veio da mulher. Parece complexo, mas daqui a pouco você já vai entender. O homem e a mulher estão no mesmo patamar diante de Deus. O homem não é superior
superior à mulher em questões de valores. Os dois têm o mesmo valor para Deus, somente as suas qualificações são diferentes. A mulher no plano de Deus. A criação de Eva não foi um ato improvisado de Deus para contornar a solidão do homem. A mulher sempre esteve nos planos divinos, sendo ela, pois, uma pessoa necessária. O Senhor decidiu racionalmente criá-la a partir de Adão. A mulher já estava nos planos de Deus. Quando no sexto dia da criação, Deus anunciou a criação do ser humano. Tinha ele em mente tanto o homem quanto a mulher. Sem esta ou sem aquele, a humanidade seria impossível. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A Bíblia diz para que o homem fosse povoar a terra. E como se seria tal coisa se não houvesse o homem e a mulher? Tanto o homem quanto a mulher sempre esteve desde o início nos planos de Deus. Eva foi a primeira mulher que Deus fez. Há um documento que fala que foi Lilith, a primeira mulher de Adão, o que não é verdade. Esse documento data de 600 ou até 1000 anos depois de Cristo. Portanto, não tem nenhum vínculo com a palavra de Deus, não tem nenhum cabimento bíblico a história e a questão de que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Não, não foi. A primeira mulher de Adão foi de fato Eva. A decisão de formar a mulher. A formação de Eva foi um ato muito particular de amor e bondade de Deus, Pai para com o homem. Afinal, Adão é designado na Bíblia como filho amado e querido de Deus. Lucas capítulo 3, versículo 38. Ao contemplar a solidão e a tristeza do homem, declarou o Pai Celeste: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Na criação da espécie humana, homem e mulher, o verbo fazer é usado pela divindade na primeira pessoa do plural. Façamos. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Trata-se de uma decisão formalmente colegiada. Todavia, na formação de Eva, o Senhor usa o mesmo verbo agora na primeira pessoa do singular, no tempo presente, far-lhe-ei, realçando a iniciativa particular do Pai Celeste, sempre amoroso, solícito e atento às necessidades de seus filhos. Mateus 6, versículo 32. Deus criou a mulher já no seu íntimo. Foi algo particular de Deus. Deus quis criar, Deus desejou criar para um homem uma adjuntora. Até porque Deus saberia, que nós os homens ficaríamos meio que perdidos para encontrar certas coisas dentro da geladeira, por exemplo. Só para dar um exemplo simples. Então Deus, no seu infinito amor, criou Eva para Adão, para que este não se sentisse só. Foi um caso de amor, e através do amor de Adão e Eva que acabou que o mundo foi povoado. A mulher é uma pessoa necessária. Se por um lado a mulher proveio do homem, você vai entender agora o que eu falei no início. Se por um lado a mulher proveio do homem, por outro, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 12. Portanto, há entre ambos os sexos harmonia e perfeita completude. O livro de Cantares é o mais perfeito exemplo da amizade entre os cônjuges. Eu disse que a mulher veio do homem, verdade. Eva veio de Adão, portanto a mulher veio do homem. Depois disso, todo homem nasce da mulher. Síntese do tópico 1. A criação da mulher não foi um ato improvisado de Deus, mas planejado desde o início. É bom frisar o seguinte: Deus, tudo que Deus faz planejado. Deus tem projetos e Deus não é pego de surpresa. E há algumas pessoas que encaram a criação de Eva como se fosse algo improvisado. Deus viu naquela hora que Deus percebeu que Adão estava sozinho. Não, isso já veio desde o início. Deus já tinha o intento de fazer uma mulher para Adão. A criação da mulher.
A formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem, pois envolveu o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico. A primeira anestesia. Em primeiro lugar, o Criador, agora também cirurgião, coloca Adão para dormir, e assim o homem adormece profundamente. Gênesis capítulo 2, versículo 21. A primeira cirurgia. Estando Adão já adormecido, Deus lhe abre o peito e extrai-lhe uma das costelas. Em seguida, fecha-lhe a cisão com carne. Gênesis capítulo 2, versículo 21. A cirurgia é bem sucedida, a plástica perfeita. Jó capítulo 5, versículo 18. Deus conhece plenamente a nossa estrutura, porquanto é o nosso Criador. Salmo 103, 14. O seu filho também é um perfeito cirurgião. Lucas capítulo 22, versículos 50 e 51. A primeira engenharia genética. Da costela extraída de Adão, o Senhor forma Eva, a primeira mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 22. Aqui, como em toda a Bíblia, não temos nenhuma narrativa mitológica. Trata-se de um relativo histórico real e confiável. Observemos que da costela de Adão, o Criador coleta o material genético ideal do homem para a formação da mulher. Salientamos que Deus não criou Eva como um clone de Adão, antes criou-a como uma pessoa autônoma e consciente de sua existência e missão no mundo. A criação da mulher foi um pouco mais complexa do que a de Adão. Para trazer para os dias de hoje, de uma forma assim bem simples, como é que foi a criação de Adão? Deus criou do pó da terra. Quando Deus foi criar Eva, precisou de fazer Adão dormir, o que não deve ter sido muito difícil. Abriu-lhe o peito para tirar uma costela e extraiu dessa costela todo o material genético para a formação de Eva. Então Eva foi muito mais complexo a forma. E existe uma questão que eu gosto muito de dizer, principalmente para você que é casado. Existe uma diferença entre ser forte e ser resistente. O homem é mais forte do que a mulher, mas a mulher é mais resistente do que o homem. Te dar um exemplo simples. O homem foi feito do pó da terra, do barro. Se você fizer um vaso de barro, você pode fazer? Sim, você pode fazer um vaso de barro. E o que importa no vaso é o que tem dentro. No nosso caso espiritual, o Espírito Santo. Eva foi tirada da costela de Adão. A costela é feita de carne e de osso. A carne aqui não tipifica, não significa pecado, e sim esperança. Você já viu como mulher é esperançosa? A mulher sempre acredita na esperança, ela tem sempre uma esperança que tudo vai mudar, que Deus vai fazer um plano, que Deus vai fazer uma obra. A mulher tem sempre mais esperança, ela é muito mais esperançosa do que nós os homens. E a questão da costela, que também vem o osso, se você pode fazer um vaso de osso, sim, você pode fazer um vaso de osso. E se você conseguir fazer um vaso de osso e um vaso de barro e deixar os dois caírem no chão, você vai ver qual vai quebrar e qual não vai. O vaso de barro que tipifica o homem vai quebrar, mas o vaso feito de osso, esse não quebra, ele é mais resistente. O que eu estava dizendo agora há pouco. O homem é mais forte do que a mulher, mas não é mais resistente. Geralmente, principalmente no casamento, é a mulher que sustenta o casamento. Não em questões financeiras, apesar que em alguns casos que sim. Mas eu digo no intuito de colocações nas suas coisas nos seus devidos lugares, né? Geralmente o homem, até no modo secular, né, apronta mais do que a mulher que segura mais a onda, né, como se diz por aí. Então a mulher tem muito mais resistência do que nós os homens. Síntese do tópico 2. A formação da mulher envolveu o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico e a inauguração da engenharia genética. Então Deus fez todo um trabalho ali. Criar mulher não deu um pouco mais de trabalho para Deus, vamos colocar assim. A missão da mulher. A missão de esposa. Qual gentil e solícito pai o Senhor Deus conduziu Eva, a primeira mulher, a Adão, que ao recebê-la compôs este poema. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Gênesis capítulo 2, versículo 23.
Nessa missão, a mulher ajudará o esposo com os seus conselhos sábios e oportunos, com as suas orações e com o seu trabalho no gerenciamento da casa. Provérbios capítulo 31. Ela é a grande economista do lar, mas se a esposa não for sábia e idônea, acabará por destruir o esposo, os filhos com as próprias mãos. Provérbios capítulo 1, versículo 1. A mulher tem sim uma parcela de responsabilidade no lar, principalmente, ou até mesmo na sociedade, no trabalho. A mulher precisa ser idônea e ser sábia, não falar na hora que não se deve, segurar um pouquinho mais. É nessas horas, principalmente quando há aquele momento dos ânimos mais aguçados, é nessas horas que a mulher precisa se acalmar. Eu sei que para a mulher é um pouco mais difícil, nós os homens temos mais essa questão de segurar mais, a mulher é mais explosiva nesses aspectos de emoção, sentimento, a mulher é mais explosiva. Mas nesse momento ela precisa ser sábia, madura e idônea para justamente poder aconselhar o seu esposo, o pastor, quem é que seja. A missão de mãe. Em relação aos filhos, a mulher orientada e apoiada pelo esposo é a real e a mais autorizada educadora dos filhos. Provérbios 1:8. Na igreja primitiva, as irmãs Lloyd e Eunice, respectivamente avó e mãe do pastor Timóteo, tornaram-se referências na educação e formação de filhos, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Sem o trabalho dessas mulheres, o apóstolo Paulo não teria condições de integrar o jovem à sua equipe missionária. Embora criado entre duas culturas, Timóteo recebeu uma formação cristã de excelência. Atos capítulo 16, versículo 1. Eu ouço, e você certamente já ouviu, que as pessoas vão para a escola para ter educação. Na verdade, eu acredito que as pessoas vão para a escola para adquirir conhecimento. Educação se traz de casa. É pai e mãe, e principalmente nesse aspecto aqui, principalmente a mãe que fica mais tempo com as crianças em casa, até porque o pai sai para trabalhar. Então, muitas das vezes eu vejo os pais, principalmente nesse quesito, tanto o pai quanto a mãe, colocarem a responsabilidade da educação dos filhos para a escola ou mesmo para a igreja. Nem a igreja e nem a escola têm responsabilidade na educação de filho de ninguém. Essa educação se traz de casa. A criança, quando vai para a escola, vai para adquirir conhecimento. E quando vem à igreja, também é para adquirir conhecimento da palavra do Senhor e para adorar o nome do Deus Todo-Poderoso. A educação continua sendo dentro de casa. É claro que a igreja ajuda com uma parcela e a escola também, mas a responsabilidade maior é dentro de casa. A missão como súdita do reino de Deus. Ao lado de seus maridos, as santas mulheres poderão ajudar os que ainda não demonstram a esperada maturidade cristã. Haja vista o exemplo de Áquila e Priscila, os orientadores espirituais do erudito e eloquente Apolo. Síntese do tópico 3. Deus criou a mulher para cumprir a missão de mãe, de esposa e de súdita do reino de Deus. Então nós vemos que o trabalho da mulher é bem amplo no lar. Ela precisa tanto se desdobrar daqui, se desdobrar dali e continuar levando a vida, ser o equilíbrio do relacionamento, no casamento, na igreja. Eu vejo, por exemplo, a parte feminina na igreja, geralmente a maior parte é a parte feminina, justamente porque, olha lá para trás, quando eu falei no início sobre a questão da mulher ser mais esperançosa. A mulher parece ter mais fé do que o homem. A mulher parece ter mais esperança de mudança do que o homem. É claro que existem homens de fé, claro que existe homem de fé. Eu digo num conceito geral, numa questão geral do conceito, a mulher parece ter mais esperança do que o homem. Por isso ela espera mais em Cristo, ela tem mais esperança no Senhor, ela tem maior fé no Senhor. Quando, por exemplo, quando um filho ou esposo ou alguém da família tem uma situação difícil, ela corre para os pés do Senhor para pedir, porque ela crê
na esperança, ela tem esperança de que aquele filho, aquele esposo vai mudar o seu comportamento. Conclusão: o Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar e complementar o homem. Juntos formam a humanidade, sozinhos e isolados tendem a desaparecer. Por esse motivo, a missão da mulher cristã, à semelhança da esposa virtuosa de Provérbios, deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus e sempre com o auxílio do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 1. A mulher, enfatizo, deve ser vista e tratada como co-herdeira da vida eterna. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Então nós vemos que a mulher foi feita para auxiliar o homem, mas, mais uma vez eu vou repetir, tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo valor diante de Deus. A diferença são as qualificações. O homem, vou colocar aqui, o homem é mais fora de casa e a mulher é mais dentro de casa. É mais ou menos isso, somente para resumir. Então a mulher tem este papel na vida de nós, os homens. Questionário: a pergunta, o que podemos dizer quanto à formação de Eva? Resposta: a formação de Eva foi um ato muito particular de amor e bondade de Deus Pai para com o homem. Fale sobre a mulher, uma pessoa necessária. Se por um lado a mulher proveio do homem, por outro todo homem, exceto Adão, provém da mulher. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 12. Pergunta: por que a criação da mulher foi mais complexa do que a do homem? Resposta: a formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem, pois envolveu o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico e a inauguração da engenharia genética. Pergunta: quais as tarefas da mulher como esposa e mãe? Resposta: na missão de esposa, a mulher ajudará o esposo com os seus conselhos sábios e oportunos, com as suas orações e com o seu trabalho no gerenciamento da casa. Na missão de mãe, a mulher, orientada e apoiada pelo esposo, é a real e mais autorizada educadora dos filhos. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Pergunta: que lugar ocupa a mulher na Igreja de Cristo? Resposta: ao lado de seus maridos, as santas mulheres poderão ajudar os que ainda não demonstram a esperada maturidade cristã. Muitas das vezes o pastor não tem muita experiência para tratar certos assuntos e a mulher nessa hora ela age com mais sabedoria e acaba instruindo ao pastor a fazer aquilo que é correto diante de Deus. A criação de Eva, a primeira mulher, nos reflete o cuidado de Deus para com o homem, até mesmo a questão amorosa. Eu digo nessa questão amorosa, naquele sentimento mais íntimo, naquela vida íntima do casal. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas procure ler Cantares de Salomão ou o Cântico dos Cânticos. O livro da Bíblia, inclusive, é um dos livros da Bíblia que não menciona o nome de Deus. Né? Somente 2 livros da Bíblia não mencionam o nome de Deus. Um é o livro de Esther e o outro é o livro o Cântico dos Cânticos, né? Ou Cantares de Salomão. E procure ver que ali, que o livro de Cantares de Salomão tem 3 aspectos, 3 interpretações diferentes. Deus falando para a igreja, ou melhor, Deus falando para Israel, Jesus falando para a igreja e o noivo falando para a noiva, ou o esposo falando para a esposa. Então é um livro de amor, tanto de Deus para com Israel, tanto de Jesus para a igreja, tanto do noivo para a sua noiva. E para que nós venhamos entender cada dia mais aquela questão amorosa de Deus para com o casal. Porque hoje, no mundo que vivemos, as pessoas colocam a vida amorosa, o romance em si, como algo tenebroso de se ver. Algo pornográfico, vamos dizer assim, né? Fala mais claro. Não foi isso que Deus preparou para o homem e para a mulher. Deus nos fez santo e quer que nós continuemos santos diante dele. E que nós venhamos a cada dia mais valorizar o trabalho da mulher, tanto dentro de casa, quanto na obra missionária, quanto na igreja, quanto na sociedade, quanto no trabalho,
que muitas das vezes a mulher, em média, ela ganha 41% menos do que o homem, mesmo tendo a mesma formação. Inclusive a mulher estuda mais do que o homem, e mesmo assim ela ganha em média 41% menos fazendo o mesmo trabalho. Então que nós venhamos ter uma sociedade que valorize mais o trabalho da mulher e que principalmente nós na igreja venhamos olhar com mais carinho para a parte feminina da igreja, que tanto sofre preconceito de todas as formas, de tudo quanto é jeito. Então que nós venhamos ter esse cuidado de levar e ter esse cuidado com a mulher, com a parte feminina, nossa filha, nossa esposa, nossa mãe, nossas avós e assim sucessivamente. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E tenha certeza do seguinte, vou voltar a falar. Eva foi a primeira mulher, a criação de Eva, a primeira mulher. Eva foi a primeira mulher e não Lilith. Lilith não tem nenhum embasamento bíblico, nenhuma. Já falei no início, foi um documento que foi feito entre 600 e 1000 anos depois de Cristo, do nascimento de Cristo. Portanto, não tem nenhum vínculo com a palavra do Senhor. Portanto, não tenha dúvida no seu coração. Eva foi a primeira mulher que Deus criou. E até uma outra questão também que nós vemos que a Bíblia não está em ordem cronológica. Então temos duas questões. Quando Deus falou, façamos do homem o que Deus criou macho e fêmea, então, se nós formos olhar, Deus já tinha o pensamento de fazer homem e mulher, mas lembrando que não está em ordem cronológica. Que muitas das vezes as pessoas falam assim, mas Deus já falou antes de criar a Eva, né? O Adão, não me vem agora à mente, falou que ia criar macho e fêmea, homem e mulher. É porque desde o início Deus já tinha o intuito de formar o homem e a mulher. Portanto, não tenha dúvida no seu coração. Adão foi o primeiro homem e Eva foi a primeira mulher que Deus criou. Que Deus em Cristo continue te abençoando ricamente e que você tenha uma boa aula. Tchau, até a próxima.